Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina você ter uma matéria na escola que você tem que morar com uma pessoa do sexo oposto e simular um casamento. E você simplesmente é um nerd e cai com uma 10/10, a mais popular da escola. Pois é, pessoal, o nome desse anime é Fufu Ijou Koibito Miman. Como de costume, nome na descrição do vídeo, então já deixa aquele pescotapa no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, tamo junto! O casamento simulado é uma matéria do currículo escolar, onde os alunos do sexo oposto devem morar juntos, como um suposto casal. Mas enquanto todos estão agitados com a ideia, nosso protagonista, chamado Jiro, não dá a mínima pra isso, e prefere passar seu tempo jogando videogame. Um verdadeiro nerd, que por sinal é menosprezado pela garota mais popular da escola, que se chama Watanabe, que de fato é caidinha pelo garanhão loiro e alto da frente dela. Durante a aula, Shiori, sua amiga de infância e por quem é apaixonado, diz que está nervosa por causa do casamento simulado. E a professora explica que eles vão morar em pares em um dormitório mobiliado, e praticamente todas as suas ações serão monitoradas, e como eles são estudantes, terão quartos separados com verificação biométrica na porta. Para ele, seria bom se sua parceira escolhida fosse sua amiga de infância, mas por azar ou sorte do destino, acabou sendo sua garota mais popular da escola. E ela não gostou nadinha quando viu que nosso protagonista era seu parceiro. E Jiro disse que também é vítima da situação, pois tinha em mente uma outra garota com quem queria formar um par. E por causa de uma simples discussão no quarto, seus pontos já ficaram negativos. O lance é que ao final de cada mês, os 10 casais que estiverem no rank A, na tabela de pontuação, poderão mudar de parceiros entre si. E para isso acontecer, agora eles precisariam agir como um verdadeiro casal apaixonado, acumulando o máximo de pontos possíveis. Para Watanabe estaria tudo bem, ela quer ser a esposa perfeita, e apenas dando uma abraçadinha, os pontos já começaram a aparecer. Mas da mesma forma que ele estava nervoso, ela também estava nervosa, e só conseguia pensar no galã loirinho, que por sinal era o parceiro de simulação da melhor amiga de Jiro, e pareciam estar se dando super bem, já que quando Jiro foi comprar refrigerante, ele acabou vendo algo não muito interessante. E quando ele volta para casa depois de ver aquela cena, ficou triste. Watanabe, que já até sabia da história, até tentou consolar ele, mas naquelas, né? Que logo em seguida, seu amigo Sadaharu o chamou para dar um rolê. E prestes a sair de casa, Watanabe pergunta se nosso protagonista pretende mesmo sair dali com os pontos negativos. E ela pediu pro Virgão dar um beijinho na bochecha dela antes de sair. Ela tava zoando com a cara dele, o debochando. E não é que o Virgão teve atitude, ele simplesmente tacou um beijão nela. E não foi na bochecha não, pessoal, foi na boca mesmo. E lógico, tirou o bebê da famosinha e ainda conseguiu recuperar os pontos negativos. Uma semana se passa e a professora pede que nosso protagonista e o Watanabe vá até sua sala, depois da aula. Jiro estava cada vez mais triste, pois em sua mente o outro casal estavam mesmo apaixonados. E ele ficava depressivo, com a própria imaginação. Ele avisa a Watanabe que a professora queria vê-los, mas ela não dá a mínima. Ela queria mesmo era ver o loirinho que estava lá no karaokê. Então ele foi sozinho até a professora, e a mulher disse que uma semana se passou e sua pontuação ainda estava ruim, e se continuasse assim, os dois não iriam se graduar. E como faz para conseguir pontos se sua parceira, que não ajuda, tá lá se divertindo com o loirinho? Mas ele também dá mole, né, pessoal? Pois largou a parceira dele ali, e ela se senta do lado do nosso prota, e enquanto conversava, se assustou, confundindo um desenho com um inseto. E quando as coisas estavam ficando quentes, quase rolando algo, Minami, o loirinho empata foda, veio buscá-la, pois estava chovendo e ela esqueceu guarda-chuvas. Mas em compensação, Watanabe também foi buscá-lo, pois ele também estava sem, e enquanto voltavam, dividiram o guarda-chuva. Chegando em casa, naquela noite, ela ainda preparou um omelete de arroz delicioso para ele. Tacaram ketchup e até rolou um aviãozinho. E de novo o nosso protagonista ficaram quase, pessoal. Eles estavam frente a frente, cara a cara, quase rolando algo, mas bem na hora, aquele amigo dele, Nerdaurus, ficou ligando, estragando o clima. E pros dois, não fazia sentido o que estava rolando ali, e seus corações estarem acelerados. Já no outro dia, o Watanabe comprou pijamas combinando, tudo para conseguir pontos. E decidiram se trocar ali mesmo, na sala, só virar de costas e já era. Como estava chovendo, a energia caiu. E parece que o Watanabe tem medo de uns trovõezinhos, viu? Que até chorou. E como não tinha energia, eles também não conseguiram voltar para os seus quartos.
Então o jeito foi ficar ali, no sofá, bem coladinhos e à luz de velas. Em um momento de carência, ele começou a observá-la com outros olhos e acabou escapando, ele dizendo que ela era linda. Ainda bem que ela não ouviu, pois já estava dormindo. Só que não, né? Na verdade ela ouviu tudo e só estava disfarçando. No dia seguinte, na escola, seu amigo e ele ficaram surpresos, pois Jiro e Watanabe eram um casal rank B. Porém, Shiori e o bonitão loiro estavam rank E, e isso o preocupava, pois se eles também não fossem rank A, não iriam realizar o famoso troca-troca. Por conta de tanta chuva, Jiro ficou resfriado e o Watanabe saiu para dar um rolê com suas amigas. Ele pensou que com certeza se sua parceira fosse Shiori, ela cuidaria bem dele. E Jiro estava certo, pois ela realmente apareceu ali. E segundo a garota, foi o Watanabe que pediu para ela ir cuidar dele. Quando os dois eram pequenos, uma vez Jiro cuidou dela, e agora ela estava retribuindo esse favor com alegria. Bom, a verdade é que os dois estavam bem felizes ali, mas ele foi apressado. Quando Shiori perguntou se ele conseguia comer, falou que sim, e acabou perdendo a chance de ganhar comida na boquinha. Ela e o loirinho não estavam se saindo muito bem, pois Shiori fica nervosa perto de pessoas estranhas, e disse que preferia que seu marido fosse Jiro. Apesar dela tentar disfarçar essa meio que uma confissão, Jiro diz que conhece todos os pontos positivos dela, e com toda certeza ela terá sucesso nesse exame. E foi quando ele já estava dormindo que isso aconteceu. Ela não é bobinha não, pessoal, e sim, ela gosta do nosso protagonista. Só não sabemos se ela beijou de verdade, ou parou antes, não temos certeza. Watanabe voltou para casa e enquanto tomava banho só pensava nas palavras de suas amigas, que brincaram dizendo que Shiori roubaria a Minami dela. Jiro chega na porta e agradece por ela ter mandado a garota para cuidar dele, e disse que agora cooperaria cada vez mais, para que Watanabe pudesse ter o loiro como seu par. Mas acontece que ela não ficou muito feliz com essas palavras, ela simplesmente está tendo uma quedinha pelo nosso protagonista também. Na manhã do dia seguinte, durante o café da manhã, Watanabe pergunta a Jiro como ela poderia agradar os garotos, na intenção de fazer algo para conquistar o loirinho, e ele responde que com comida, fazendo uma marmitex repleta de comida caseira com amor. Ela ouve o conselho do nosso protagonista e agora ele vai ter que ajudar ela com esse plano. Watanabe começa a cozinhar diversos pratos para ele provar. E Jiro começa amassando omelete, mas diz para ela que prefere omelete com açúcar, ao invés de salgado. Pô, nunca provei omelete doce, mas deve ser horrível, né, galera? Ela meio que fala que a opinião dele não importa, já que ela ia cozinhar pro loirinho, e ele tem um jeito mais maduro, e não um paladar infantil. Já na escola, enquanto comem, o Nerdaurus, amigo do nosso protagonista, tá com inveja dele, já que a garota mais popular da escola é quem prepara as marmitas dele. E enquanto conversam sobre o Watanabe, dizendo que ele tem que se controlar quando ela tá usando roupas curtas na casa deles, ela simplesmente aparece, já questionando o que estavam falando. Jiro começa a se desculpar, meio que já se caguetando, né? E ela pergunta o que ele tinha achado da marmitex, e mesmo dizendo que estava deliciosa, ela pede mais elogios. Nosso proto então fala que prefere omelete na versão doce. E o Watanabe responde novamente que a opinião dele não importa. Por que perguntou, desgraça? No outro dia, assim que Jiro acorda, o Watanabe tá na cozinha, preparando a marmitex do loirinho. A comida parece tão boa que a barriga do nosso proto até ronca. E ela faz questão de que ele prove o omelete que ela fez, e dá-lhe aviãozinho na boquinha, até ganhar um ponto com isso. Logo depois, quando Jiro analisa o outfit que o Watanabe se arrumou para estar levando a marmita pro loirinho, ela tá simplesmente uma 20/10. O virgão até fala que ela tá chamativa demais, e fica um pouco com ciúmes, já que quando ela tá com ele, ela fica toda largada. Quando o Watanabe tá prestes a sair, ela simplesmente chama nosso protagonista e pede um beijinho de despedida, dizendo que naquele dia ele tinha dado muita segurança a ela. Jiro olhou para aquele rostinho, começou a não resistir, e ele foi chegando perto. Só que pro azar dele, a campainha tocou bem na hora da bitoca. E pra surpresa, era simplesmente Shiori, sua paixão de infância. E ele fica todo bobinho perto dela. Ela entra, diz que trouxe uma torta de maçã e diz que fez a pedido do loirinho, que ele gosta muito de coisas doces. E então tinha preparado aquela torta. O Watanabe fica triste, já que imaginava que ele tinha um paladar mais maduro. Shiori percebe a marmita que o Watanabe fez e pensa que eles vão fazer um piquenique. Jiro até tenta se explicar, mas não consegue pensar em nada. Shiori vai embora dali e o Watanabe fica toda pra baixo, e nem foi levar a marmita pro garanhão. Nosso protagonista até tenta dar uma animada nela,
Mas ela, toda depressiva, começa a questionar que ela não tinha nada a oferecer. Mas Jiro então começa a elogiá-la, dizendo que ela é legal, que todos os garotos acham ela atraente e é desejada por eles. E ela pergunta se ele também a achava atraente e a desejava. Ele diz que nunca pensou sobre isso. Ela chama ele de mentiroso e começa a atacar sua presa. E conforme ia andando, pergunta se ele já tinha pensado bobagens com ela. O coração dele começa a acelerar, vendo aquela beldade em cima dele. E ela começa a dizer que ia realizar o desejo dele. Ela então pega sua mão. Nisso, nosso protagonista começa a sentir uma sensação desconfortável. E para nossa surpresa, ele fala para ela parar e diz que essas coisas devem fazer com alguém que gosta. Virgão! Ela pergunta se ele não queria fazer com ela, e ele simplesmente responde que ela tem um loirinho, e ela diz que ele tem a Shiori. E ela levanta, já meio assim, o clima tá tenso, e ela solta um: vamos parar com essa coisa de ser um casal? E depois disso basicamente ferrou com tudo, né? Mesmo morando juntos, eles não se falavam mais, foram se afastando. Nosso protagonista começa a ficar para baixo, solitário. A pontuação que eles haviam conseguido já vai caindo próximo de 0. Alguns dias depois saíram as novas notas. Shiori e o loirinho estava com nota A, enquanto Jiro e o Watanabe caíram para a nota E. E no banheiro ele começa a se questionar o que deveria ter dito para Watanabe enquanto ela estava em cima dele. E que no início ele achou que ela estava brincando com ele, e que ela ia rir da cara dele, assim que caísse na brincadeira. Mas ele notou que a mão dela estava fria e trêmula, e que o nervosismo e incerteza dela estavam claros para ele. Assim que ele sai do banheiro, ele encontra com Shiori, que chama ele para conversar a sós. Os dois vão até o último andar e Shiori pergunta se havia acontecido algo entre ele e o Watanabe. Jiro diz que sim, que eles haviam brigado, e que aparentemente ela não tem mais vontade de falar com ele. Shiori, mesmo sentindo ciúmes dos dois, começa a aconselhar ele, assim como ele havia feito com ela. Chegando em casa, o Watanabe tinha deixado a comida do nosso protagonista pronta para aquecer. Não tem como, né? Ela é pica, galera. A pontuação dos dois estão no 0, e ele bate no quarto dela querendo conversar. Ela aparece e fala para ele entrar. Sim, é a primeira vez do virgão no quarto de uma garota. Ele começa a se desculpar pelo ocorrido, e ela logo diz que ela que estava tentando agarrar ele, e até fica envergonhada. Ele então diz que não é como se ele não quisesse, afinal ele é homem. E quando ele começa a falar que já teve imaginações com ela já manda ele calar a boca, dizendo que é indelicado ele dizer isso pra uma menina, ainda mais estando no quarto dela. E desse jeito, ele seria virgem para sempre. Jiro pede para que as coisas voltem ao normal, assim como era antes, conversar, comer juntos e tudo mais. E então pede uma nova chance. Ele tira a coberta dela, e quando começa a se perder todo nas palavras, ela começa a rir dele, e diz do nada que gosta muito dele. E quando ela pergunta o que ele sente, ele tenta beijá-la, mas ela botou a mão na frente e falou para ele não deixar se levar pelo clima. O bicho ficou todo envergonhado, mas finalmente fizeram as pazes e irão recomeçar da pontuação 0 novamente. Assim que ele sai do quarto, o Watanabe vai para a varanda e começa a refletir que deixou escapar que gostava dele e que não era para ter dito isso. E eu vou ficando por aqui no episódio 3, pessoal. Se vocês quiserem que eu traga outra parte desse anime, deixa aqui nos comentários, demorou? Comenta aí pra eu saber. E caso tenha gostado do vídeo, puder fortalecer deixando aquele like maroto e se inscrevendo no canal, ficaria eternamente grato. Fechou? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e tamo junto, valeu!